Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É um privilégio poder estar aqui, bem disse o nosso irmão, um privilégio poder trazer a palavra do Senhor, estar junto com os irmãos, mas também uma responsabilidade muito grande, pregar a igreja do Senhor um tema tão importante quanto esse, a esperança para a família. Quando me passaram esse tema, eu fiquei pensativo. Gente, tamanha responsabilidade, mas Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. E eu quero antes agradecer ao pastor Marcelo, juntamente com o conselho da igreja, que nos convidou e nos proporcionou esse momento tão importante que muito alegra o meu coração. E rogo as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida do pastor Marcelo, do conselho, mas também sobre toda a igreja, em especial todas as famílias da igreja. É o mês da família. E trago também um abraço da igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrópolis, a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Está comigo o nosso irmão Luan. Luan é um membro recente da igreja, um dos mais novos lá da nossa igreja, está caminhando conosco, tem sido bênção e vai continuar sendo. Estou vendo também o Samuel. Muito bom ter esses irmãos conosco. Queridos, há esperança para a família? Nesse mundo polarizado, há esperança para a família? É o que nós vamos ver hoje. Aliás, é o que você já está vendo o mês todo. E a sua devocional hoje tem algo muito interessante. A devocional do dia 25 tem algo muito interessante. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso também. Mas eu quero convidar você, durante todo o tempo, que está pensando na sua família. Na sua família. Não importa como sua família é. Uma coisa eu posso te garantir. Existe algo em comum em todas as famílias. Todas as famílias têm problemas. Mas existe algo que pode trazer diferença na sua família. E na família de todos. Existe alguém que pode trazer algo e fazer acontecer algo que você jamais imaginou que poderia acontecer. Esse alguém é Jesus Cristo. Para a nossa meditação essa noite, para a mensagem do Senhor, vou ler o texto e depois nós vamos caminhar para a mensagem. E eu quero, durante todo o tempo, pedir você, pense na sua família. Somente isso. A nossa família, principalmente os pais, homens, é responsabilidade nossa. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Vamos estar lendo o versículo 18, 19, 20, 21 e depois retornaremos ao versículo 17. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, né? Versículo 18 até o versículo 21 e depois finalizaremos com o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Filho, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei aos vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Versículo 17. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Venha falar, Senhor, aos nossos corações. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer.
E peço, Senhor, não me deixe pregar nada, não me deixe falar nada que não seja a tua vontade. E tudo, Senhor, que sair da minha boca, todas as palavras, possam ser palavras que venham edificar para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Queridos, quando nós olhamos para o censo de 2024, referente a 2022, nós sabemos e temos a informação que no Brasil existe 2.080.756 pessoas aproximadamente. Desse número, nós temos, segundo o censo do IBGE, 72.522.372 famílias. Famílias de todo o tipo. Temos famílias de pais solteiros, dois tipos de pais também, os heteroparentais e os homoparentais. Temos as famílias reunidas, as chamadas monoparentais. E, por fim, a família do acolhimento. Quando eu preguei essa mensagem de manhã lá na igreja, quando eu terminei de pregar, reverendo, o irmão falou: pastor, só esqueceu de uma família. A família do Reborn. Falei, aqui não, né? Aqui não, né? Mas, enfim, ele falou brincando, porque é a sensação do momento. Mas quando nós falamos em família, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver que nós somos uma família escolhida por Deus, e por isso eu digo, a sua família é uma família abençoada, você é uma pessoa abençoada, porque a sua família foi escolhida por Deus, foi instituída por Deus. A família é uma instituição divina. A família é onde nós encontramos muito mais do que um mero número de pessoas. A família é onde nós encontramos sentimentos, encontramos crenças. A família é onde há cultura e tradições. Quando nós falamos em família, nós lembramos de momentos felizes, mas também de momentos não felizes, momentos tristes. Porque família é isso. Quando Deus instituiu a família, eu falo que Deus começou a preparar a família em Gênesis 1:25, quando Deus diz, façamos o homem, acho que é Gênesis 1:25 mesmo, façamos o homem. Depois de Gênesis 1:26, criou a mulher. Depois ele deu uma ordem para os dois. 1:28, ide, multiplicai e governai a terra. Em Gênesis 2:24, Deus dá uma ordem que todos nós precisamos observar. Deu uma ordem que todos nós precisamos observar quando nós estamos para formar família, principalmente os solteiros. O que diz lá? Diz, para o homem unir-se a uma mulher, deixa pai e mãe, por isso deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne. O que Deus está falando aqui, o que Moisés escreveu aqui, é exatamente isso. Nós podemos ver famílias se formando. Mas para que a família seja algo sólido, consistente, famílias tradicionais, elas precisam olhar para a palavra de Deus. Precisam voltar os seus olhares para a palavra de Deus. E esse texto que nós lemos aqui, ele dá toda a direção, não para uma família sem problema, mas para uma família bem estruturada. Quando nós olhamos para a criação das famílias, para todas as famílias registradas, ou grande parte das famílias registradas na Bíblia, nós podemos ver que a grande maioria das famílias da Bíblia são famílias muito parecidas com as nossas, presbíteros. Olhemos para a primeira família criada, Adão e Eva. A primeira mulher a chorar por causa de um filho. Ou melhor, por causa de 2 filhos. Quantas famílias choram por causa dos seus filhos? Quando nós olhamos para essa família, ela chorou o luto de um,
e o crime cometido por outro. Muitas famílias vivem essa realidade. Quando nós olhamos pouco à frente, nós podemos ver a família de Noé. Pastor, essa família foi toda salva. Sim, mas custou longos anos de trabalho a Noé. Quando nós olhamos um pouco à frente, nós podemos ver Ana. Quantas lágrimas Ana derramou para ter um filho. E teve mais de um. A palavra de Deus diz isso. Mas o que Ana fez? Ana pegou, quando Samuel desmamou Samuel, ela levou e entregou ao sacerdote para ser criado. E o que nós aprendemos com isso, que não há melhor lugar para criar os nossos filhos do que na casa do Senhor. Mas, quando nós olhamos um pouco mais à frente, nós podemos ver a família do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quanto problema e sofrimento aquele homem viveu. Se seguirmos olhando, nós podemos olhar quanto a sua devocional de hoje fala de um leproso. Muitas vezes nós lemos esse texto tão corrido que nós não prestamos atenção no que está por trás desse texto. O texto diz que o homem apareceu umas certas manchas e ele foi e apresentou ao sacerdote e diz que ele não podia sequer abraçar as suas famílias, a sua família, certamente seus filhos, sua esposa. Ele se vestiu com a roupa apropriada e foi para um leprosário. Parece uma história simples, mas por trás dessa história há uma família. E esse texto, ele tipifica o pecado. A lepra é como o pecado. Ou o pecado como a lepra. Esse texto diz para nós quantas famílias são destruídas porque muitos dos seus líderes se deixam envolver pelo pecado e muitas famílias choram porque os seus pais, seus líderes saem e vivem uma vida até que o Senhor Jesus toca o coração. Na Bíblia também nós encontramos uma história da viúva de Naim. Quanto aquela mulher sofreu. O único filho, viúva. Contexto histórico para aquele momento, para a vida daquela mulher. Aquele momento era uma tragédia, não somente pela morte do filho, mas também por toda o que ela iria viver. Mas o que acontece, e fica uma grande lição para nós. Jesus chega até aquela urna, aquele morto, e ele toca naquele caixão, ressuscita e traz àquela família esperança. Há esperança para a família? Eu digo para você que há esperança, e essa esperança chama-se Jesus Cristo. Há esperança para todas as famílias, e essa esperança chama Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, como nós lemos esse texto, existe nesse texto alguns princípios que precisam ser observados para que a nossa família sofra o menos possível. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos sofrendo. Nós sofreremos. Algumas famílias mais, outras menos. O fato é que, enquanto aqui nós estivermos, nós iremos sofrer. Mas quando Deus criou a família, Deus tinha um propósito para a família. Não somente de crescer, multiplicar, governar a terra, mas Deus tinha um propósito principal para a família. E o propósito principal de Deus era para que a família refletisse o próprio amor de Deus. Seja
uma família com mais ou com menos problema. O fato é que Deus criou a família com o propósito para que ela refletisse o amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E o Senhor é o Criador de todas as famílias. Ele instituiu a família e ninguém vai destruir a família tradicional. Porque se tivesse de destruir, já teriam destruído. Existem vários tipos de famílias. Famílias que nós concordamos, famílias que nós discordamos, mas a palavra do Senhor diz sobre apenas um tipo de família. A família núcleo, a família tradicional, onde Deus fez o homem para ser o pai, onde Deus fez a mulher para ser mãe, onde Deus fez os filhos para honrar os pais. Esta é a família instituída por Deus. Pastor, o senhor falou em outras famílias? Sim, falei em outras famílias, porque a pesquisa fala sobre isso, e quando eu iniciei com a pesquisa do IBGE. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor fala em uma família. E há muitos anos, há muitos séculos, isso não é de agora, tentam destruir a família. Existe até um cântico que fala sobre isso. Tentam destruir a família, mas nunca vão conseguir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu nunca vi um projeto de Deus dar errado. Já li várias histórias, já ouvi várias histórias, já conversei com várias pessoas de várias faixas etárias, e eu nunca vi um plano de Deus, algo que Deus instituísse, dar errado. A família tradicional, ela pode até estar sendo ameaçada, mas ela ainda é, segundo o próprio IBGE, a grande maioria quanto às famílias nos dias de hoje. Por quê? Porque é plano de Deus. Porque foi instituída por Deus. Por isso, meus irmãos, posso lhes afirmar com toda segurança, há esperança para a família, para a minha família, para a sua família. Alguns princípios nós queremos tirar desse texto. Primeiro, nós já falamos que é o propósito de Deus. A família, há esperança para a família porque ela é propósito de Deus. Há esperança da família porque ela é propósito de Deus. Mas existe nesse texto que nós lemos: esposa, sede submissa aos próprios maridos, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Existem aqui uns princípios bem interessantes que nós precisamos observar. E o primeiro princípio que nós encontramos aqui é amor e respeito. Para que a nossa família seja uma família bem estruturada, para que seja uma família que consiga passar por os momentos difíceis, os momentos de turbulências, os momentos de ameaça, nós precisamos aplicar com toda seriedade esses dois princípios: amor e respeito. Porque amor, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, a palavra destaque aqui não é submissão. A palavra destaque aqui não é esposo, e nem tampouco esposa, nem tampouco filho, marido. Não, a palavra destaque aqui é amor. Porque onde há amor, o restante, tudo se encaixa. Porque onde há amor, há submissão, sem ser pesado. Porque onde há amor, há respeito do marido para com a sua esposa. Porque onde há amor, os pais não irritam seus filhos, levando palavras duras para o coração dos seus filhos.
Porque onde há amor, o filho tem prazer e alegria em honrar o pai. A palavra-chave nesse texto que nós lemos, entendo eu ser amor. Marido, é Paulo escrevendo aos Efésios, né, uma carta que alguns estudiosos chegam a dizer que é a carta gêmea de Colossenses. Paulo escrevendo diz: marido, amem suas esposas. Maridos, amem suas esposas. Amem suas esposas. Assim como Cristo amou a igreja. Amar a esposa, meus irmãos, embora isso seja importante, eu sugiro a você fazer isso de vez em quando, não é simplesmente levar um buquê de flor para a esposa. Não, isso é muito importante. Eu acho que todo homem deve fazer isso pelo menos umas 3 vezes por ano. No aniversário da esposa, no aniversário de casamento e no dia dos namorados. Por falar nisso, o dia dos namorados está chegando aí, já fica a dica para você, né? Mas, queridos, o amor vai muito mais, é muito além disso. O amor é renunciar a muitas coisas que muitas vezes nós gostamos de fazer para dar preferência ou dar a atenção principal para aquela que o Senhor colocou do seu lado, para aquela que você escolheu. Amar é muitas vezes o homem está desejoso de jogar um futebol e ter de renunciar ao futebol para poder ficar na companhia da esposa conversando. Que também é um princípio que nós vamos falar daqui a pouco. Claro, eu usei um exemplo muito simples, mas é a linguagem brasileira. Os homens gostam de futebol, né? Amar vai muito mais do que, é muito mais do que isso. É renunciar, é perdoar, que também é um outro princípio. Há esperança para a família, assim, quando nós, homens, entendemos de fato o que é o amor que o Senhor quer que nós dediquemos às nossas esposas. Ah, pastor, o senhor está falando isso, você não conhece a minha esposa. Ah, quando você casou com ela, você não pensava assim. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece o marido que eu tenho. Ah, quando você casou com ele, você não pensava assim. O tempo passa, meu irmão. E é aí que nós precisamos demonstrar que nós refletimos o amor de Deus. Pastor, mas ela já me decepcionou, ele já me decepcionou. Sim, quantas vezes você, claro, na linguagem humana, porque Deus não é surpreendido com nada, quantas vezes nós decepcionamos Deus? E Ele continua nos amando. Queridos, marido, amem sua esposa. Só assim há esperança na família e para a família, porque nós estaremos refletindo o amor de Deus, fazendo o que Deus mandou que nós fizéssemos. Mas também é essencial que haja na família respeito. Primeiro amor, depois respeito. Filhos devem honrar seus pais. Êxodo 20:12 é um mandamento. Filho, honrem pai e mãe, para que prolongue seus dias. Honre pai e mãe. E honrar é muito mais do que só obedecer. Estude um pouco sobre isso. Honre pai e mãe. E pais, não provoquem a vossos filhos a ira. Não fale palavras para o seu filho que o desanime. Não fale palavra para o seu filho que coloque em um lugar ruim. Não fale palavra para o seu filho que venha ofendê-lo. Mas corrija. A palavra de Deus manda que que os pais devem corrigir o filho. Não retenha. Olha, isso é complicado de falar, mas eu não vou falar de mim, eu vou falar o que a Bíblia diz. Não retenha do seu filho a vara. A Bíblia não manda ninguém espancar ninguém, porque isso não reflete amor. Isso não é amor. Mas a Bíblia também manda corrigir os filhos.
Isso é formar família. Isso é viver em família. Não é fácil. Se você acha que viver em família é fácil, Deus continue te abençoando. Criar filhos não é fácil. Viver em casal não é fácil. Meu pai fez 55 anos de casado. 50 anos de casado, 52 anos de casado, eu estava lá. Falei para ele, pai, foi fácil? Ele virou para mim, você conhece a sua mãe? Não precisa de eu te responder nada. Não foi fácil para ele, como não é fácil para nenhum de nós. Mas a palavra de Deus diz, marido, amai vossas esposas. Então, meus amados irmãos, o primeiro princípio que nós tiramos aqui, nessa noite, para uma família ser bem estruturada, para uma família não perder a esperança de ser uma família em nosso Deus, ou família do nosso Deus, é amor e respeito. Terceiro, comunicação. As famílias hoje não têm se comunicado mais. São poucas as famílias que se comunicam. Isso é preocupante, porque quando nós deixamos de comunicar, nós deixamos de conhecer. Os pais não estão conhecendo mais seus filhos. Os filhos não estão conhecendo mais seus pais. Como você vai amar alguém que você não conhece? Não estão se comunicando. Na era em que a comunicação se tornou tão fácil, as pessoas estão tão distantes da própria comunicação. E vale lembrar, meus irmãos, existe um livro que trata sobre a importância da mesa. Às vezes nós não temos tempo para poder sentar à mesa com os nossos filhos, com a esposa, e conversar. Conversar o quê, pastor? Qualquer coisa que seja sadia. Muitas vezes nós estamos sentados em algum lugar, na sala, assistindo televisão. Eu falo que a televisão está ficando ultrapassada. 3, 4 pessoas, cada um com o seu celular conectado à internet, cada um falando uma coisa, menos comunicando entre si. Há esperança para a família? Sim, mas precisa haver comunicação. Como nós formaremos uma família bem estruturada se nós não nos comunicamos? Esse mês é um mês para que nós possamos refletir sobre a nossa família. Já está chegando ao fim. Mas reflita sobre isso na sua família. Há amor? Claro que há, eu não tenho dúvida que na sua família existe muito amor. Mas ele é demonstrado a respeito. Eu não tenho dúvida, mas é demonstrado. Na sua família tem comunicação? Se tem, meus irmãos, parabéns, continue assim. Se não tem, olhe a tempo. Olhe a tempo. Você sabe do que o seu filho mais gosta? Você sabe do que o seu pai mais gosta? Da sua mãe mais gosta? Você sabe qual programa de televisão a sua mãe mais gosta? Você sabe sobre o que alguém da sua família sabe falar? Tem faltado comunicação. Tem faltado comunicação. Outro princípio que nós precisamos aplicar na nossa família, para que a nossa família continue sendo a família referência, para que o mundo possa olhar para ela e ver o amor de Cristo brilhando através dela, é o perdão. Perdão, meus irmãos. Isso é decisão. Quantas famílias estão vivendo situações difíceis porque não conseguem perdoar? Hoje de manhã eu falava lá na igreja, eu peço licença aos irmãos, que a minha família tem dois lados, né? Toda família tem dois lados, né?
tem um lado que é muito calmo, tranquilo, que é o Sattler. Eu sei que aqui tem Sattler, sei que tem. É uma família calma, tranquila. Mas tem um outro lado da minha família que é o Fidelis, que, gente difícil, reverendo. Ainda bem que muitos converteram. Brigavam por quase nada. Se converteram. Os que não converteram já se foram. Não é uma família tão numerosa quanto a Sattler, mas é uma família numerosa. Mas é uma família de origem italiana. Povo difícil. Mas isso é família. Os desafios para viver em família são construídos exatamente em cima desses pilares. Família tem aqueles que nós temos dificuldades para conviver, e é aí que nós crescemos, e é aí que nós demonstramos que em nós tem algo diferente, e esse algo diferente chama Jesus Cristo. É a família, quando nós somos levados em conta a essas situações, nós precisamos expressar o perdão, o que não é fácil. Isso é um princípio de uma família bem estruturada. Há esperança para a família? Sim. Se a família tiver amor, se a família expressar amor, porque toda família eu creio que tem amor. Se a família expressar amor, se a família expressar respeito, se a família se comunicar e se a família se perdoar. Pastor, eu não perdoo aquele meu primo, aquele meu irmão, eu não perdoo de jeito nenhum. Tem gente que fala assim. Aí eu falo, não se preocupe não. Pois se acerta com Cristo. Outras vezes eu falo, não, você devia olhar para a cruz de Cristo. Porque você não merecia ser perdoado. Deus decidiu nos perdoar, mandando o seu filho morrer em uma cruz por nós. Ali está o maior exemplo de amor e perdão que qualquer um de nós precisamos olhar. E nos tira o direito de não perdoar. Mas perdoar, pastor, eu posso até perdoar. Mas olha, eu não vou ficar convivendo com ele não. Meu irmão, perdoe. Para que a sua família seja uma família exemplar. Pastor, o senhor não sabe o que o meu marido fez. Não sei mesmo, irmão. Mas eu sei que o Senhor manda perdoar. Pastor, o senhor não sabe o que a minha mulher fez. Eu não sei mesmo. Mas eu sei que o Senhor mandou perdoar. Outro princípio que nós encontramos nesse texto, meus amados irmãos, para que a nossa família seja bem estruturada, para a nossa mensagem essa noite, é a educação espiritual. Educação espiritual. Quando nós voltamos os nossos olhos para a Escritura do Senhor e encontramos o seguinte escrito, Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e deles falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. O que a palavra do Senhor nos ensina aqui, que nós devemos falar da palavra do Senhor o tempo todo. O tempo todo. Claro, com sabedoria. O tempo todo. Para que a palavra do Senhor fique inculcada na cabeça dos nossos filhos. Mas para isso nós precisamos voltar ao terceiro princípio, que é a comunicação. Como nós vamos pregar a palavra do Senhor aos nossos filhos se nós não paramos para conversar com eles? Como nós vamos parar para pregar a palavra do Senhor, inculcar e educar espiritualmente os nossos filhos, a nossa família, se nós não conseguimos deixar de lado o celular para poder conversar com nossos filhos ou com a nossa família? Aqui está dizendo, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e deles falarás assentado em tua casa.
Você se assenta com a sua família? Você senta com a sua família? Andando pelo caminho, você caminha com a sua família? Você anda junto com a sua família? E diz o texto: ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui fala de intimidade, aproximação e comunicação, educação espiritual. Mas as famílias passam por um sério momento, ou uma série de desafios. Primeiro desafio que nós encontramos é a mudança de valores. Família, pastor, eu tenho 54 anos. Lá em Alto Jequitibá, lá na roça onde o senhor foi criado, lá o mundo era diferente. Lá o tempo não passa. Lá não tem muita correria. Lá tem muito tempo. Tem, meus irmãos. Os princípios mudaram até lá. Os valores mudaram, os princípios não, os valores mudaram até lá. Hoje nós temos lá naquela cidadezinha, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem, lá naquela cidadezinha, nós já temos mais conforto do que aqui. Na roça nós temos o sossego da roça, temos a internet, temos os carros novos, temos tudo que numa cidade tem. Claro, não todo o recurso, mas os valores mudaram. Temos que lidar com isso. Hoje a família tem pouco tempo. Esse é um desafio que nós encontramos. Como, pastor, eu vou parar para conversar com meus filhos se eu saio de manhã, o dia nem amanheceu, chego tarde em casa? Sabemos disso, sabemos que não é fácil. Mas criar família é desafiador. Ter uma família diferenciada custa tempo, custa investimento, desde o bolso até a área sentimental. Investimento pesado. Também estamos vivendo um dos desafios que as famílias vivem nos dias de hoje. São as influências ruins. São as influências. Mas o que Paulo fala sobre isso? O que tem entrado na nossa casa, o que nós temos pensado, o que nós temos ocupado o nosso pensamento, junto com a nossa família. Paulo fala sobre isso, escrevendo Filipenses 4, versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe aquele tempo que a gente quase não tem? Muitas vezes, o pouco tempo que a gente aproveita mal. Investimos mal. O que tem entrado na nossa casa? O que tem passado, o que nós temos compartilhado nas redes sociais? O que o seu filho menos de 18 anos tem postado, acompanhado? Pastor, eu não posso invadir a privacidade do meu filho. Respeito quem pensa assim, mas seu filho paga a internet? Seu filho paga as contas dele? Se o seu filho tem dificuldade que você acesse o celular dele, é mais um motivo para você desejar acessar. O que tem entrado na sua casa? O que tem entrado nas nossas casas? É responsabilidade nossa. Paulo nos orienta como nós devemos preencher o nosso tempo. Isso vale para a nossa família. Bom, nós falamos dos princípios, nós falamos dos desafios. Os princípios para uma família: amor, respeito, comunicação, perdão e educação espiritual. Os desafios: mudança de valor e pouco tempo, influências ruins.
Mas então, pastor, o que fazer para poder fortalecer a minha família? Está aqui nesses versículos. Ame a sua esposa. Seja submissa ao seu marido. Honre o teu pai. Respeite o seu filho. Primeiro, como faço para fortalecer a minha família? Oração em família. Devocional. E olha, pelo que eu vi, você não precisa nem ter o trabalho de montar uma devocional. Aqui está. Recebi de presente esse maravilhoso livreto que contém várias devocionais. Você, pai e mãe, vocês são responsáveis por isso. Você lembra o dia que você batizou o seu filho? O que você prometeu? Eu sei que você faz isso. Mas eu sei que você luta contra o tempo, que é pouco. Mas não há outro meio de nós fortalecermos as nossas famílias, a não ser dedicar a ela momento de oração por ela e com ela. Seu filho já te viu orando? Não é aqui na igreja, não, em casa. Seu filho já te viu orando? Você já orou junto com a sua família? Eu quero dizer para você, eu não estou te criticando, eu estou te orientando quanto a isso, porque isso é importante. Isso fortalece a família. Isso faz com que você se comunique com a sua família. Isso faz com que você abra o coração e tenha mais facilidade em perdoar. Isso enriquece espiritualmente cada família. Para fortalecer a família, também é importante que nós possamos envolver a nossa família em algum serviço e juntos. É preciso cultivar algo que nós falamos que é a primeira, é a palavra mais importante de todo esse texto, chamada amor. Por último, após nós falarmos sobre os princípios, nós falarmos sobre os desafios, nós falamos como fortalecer uma família. A família precisa ser exemplo. E a palavra de Deus orienta os pais quanto a isso. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensinar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Quanto tempo nós levamos para nos formar até a graduação? Muitos anos. Dá trabalho. Família não é diferente. Ensinar dá trabalho. É exaustivo. Muitas vezes desafiador. Mas nós precisamos urgentemente fazer isso. Por quê? Porque isso revela o amor de Deus em nós. Eu quero concluir a mensagem essa noite. Ainda há esperança para a família? Pense um pouquinho. Ainda há esperança para a família? Eu digo que sim. Por quê? Se eu diz que sim, eu preciso explicar, mostrar a razão. Porque a família é instituição divina. Nós podemos até falhar, mas Deus nunca falhou. Família é instituição divina, é plano de Deus, é um presente para cada um de nós, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade sobre cada um de nós. Filhos, pastor, eu não aguento mais o meu filho. Filhos são heranças do Senhor. Eu não tenho filho biológico. Tenho uma filha. 28 anos. Quando eu e a minha esposa, nós
adotamos, ela faltava 3 dias para fazer 3 anos quando ela foi morar conosco. Hoje eu tenho um neto que está exatamente na idade que ela está quando ela foi morar conosco. A minha vida transformou, assim como a sua, que é pai. Eu falo que eu tenho o período antes Lavínia e pós Lavínia. E foi uma grande bênção na minha vida. Mas não pensem vocês que foi fácil criar aquela menina, porque não foi. Mas ela é bênção na minha vida. E eu quero concluir, antes de encerrar, contar uma história para você. Como nossas famílias são parecidas. Cada uma passa por uma determinada experiência. Certa vez um pai chegou, um pai muito conhecido meu, após criar sua filha com muito cuidado, dedicação, renunciar a muitas coisas para poder criar a sua filha no caminho do Senhor. Passaram-se os anos e começou a ter algumas dificuldades de relacionamento. A menina foi crescendo, até os 15 anos foi muito bem. Até os 15 anos era uma paz só naquela família. Quando a menina fez 18 anos, o pai, ao chegar em casa, encontrou sobre uma cadeira escrito assim, num papel em branco, escrito assim: pai e mãe, amo vocês, mas fui atrás da minha liberdade. Os pais, não acreditando no que viram, porque criaram a filha com todo amor e carinho, ofereceram àquela menina o melhor que podiam. Foram no guarda-roupa, no quarto, e nada mais tinha lá. O pai e a mãe haviam saído cedo para trabalhar, deixaram a filha, e todo dia, na hora do almoço, o pai ia em casa, ia até a casa, pegava a filha, levava para a escola. A mãe não tinha tempo, porque trabalhava no centro da cidade, e ao chegar em casa, depara com essa situação. O pai não sabe o que fazer. Onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? O desespero bateu àquela família. Liga para a filha não responde, não atende telefone. Ela tinha ido em busca da sua liberdade. Passaram-se alguns anos e a liberdade dela foi viver ao lado de um rapaz que até hoje vivem juntos, já fazem mais de 10 anos isso. E após muita insistência, nada conseguiram. Então os pais decidiram olhar para a passagem bíblica, onde fala sobre o filho pródigo. E o que os pais fizeram? Passaram a orar por aquela filha todos os dias. Todos os dias. Os pais oravam por aquela filha. Passaram-se 10 anos. 10 anos. A filha retornou à casa do Senhor. Retornou para a igreja. E nesse período, o pai chegou para a filha e perguntou em uma data de aniversário: você encontrou a tal liberdade que você foi buscar? Ela disse: pai, essa liberdade não existe. Eu estou falando, meus irmãos, da minha filha. Conto isso não é antiético, porque ela sabe que eu falo isso e eu conto isso com a autorização dela. Mas quando eu conto isso, não há alegria no meu coração, há só uma alegria, que ela retornou para a casa do pai. No final do ano passado, eu a recebi. Foi muita emoção para mim, a mãe dela.
No dia que eu a recebi, eu batizei o meu neto. Hoje, ela é uma outra mulher. Há esperança para a família? Há esperança para a família. Eu não sei quantos pais aqui vivem a experiência de ter os seus filhos no mundo, mas eu, com autoridade, eu posso falar, eu vivi isso. Eu senti isso. Eu chorei por isso. Eu orei por isso. Eu fui atrás da minha filha. Eu não deixei de dar assistência a ela, porque eu olhava para o texto do filho pródigo, que é uma parábola, mas com muito ensinamento para cada um de nós. No texto, o pai não foi atrás do filho, mas eu muitas vezes fui atrás da minha filha. E ela virava as costas e não queria. Estava encantada com a liberdade que o mundo lhe oferecia. Por isso eu digo para você essa noite, eu não sei quantos de vocês aqui têm seus filhos longe da presença do Senhor, mas não desistam. Orem por eles todos os dias. Chorem por eles. Meus irmãos, às vezes nós nos acostumamos com a realidade que está ao nosso redor. Nós precisamos orar mais por nossos filhos, pelos nossos pais. Às vezes não são os filhos, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Há esperança para a família, sempre houve, mas nós precisamos observar alguns princípios, enfrentar alguns desafios e nos fortalecer com a palavra de Deus e a oração. Quero concluir citando uma frase, e agora é concluir mesmo, tá, reverendo? Essa semana, eu preparando para esse momento, e já era madrugada. Aí eu estava assistindo alguns podcasts, algumas programações, de repente apareceu na propaganda, uma propaganda interessante, onde vinha um trator, você já deve ter visto isso, vinha um trator arando ou plantando uma grande fazenda, e de repente a câmera volta e vira e foca uma criança, quase bebê, começando a andar, indo, caminhando, e de repente o pai para aquela grande máquina, desce da máquina, vai até a criança e abraça aquela criança. A cena já me chamou a atenção, mas o que me chamou mais atenção foi exatamente a frase ou o texto que falava naquele momento. Eu convido você a pensar sobre isso. Eu parei e fui meditar sobre exatamente o que estava dizendo, a mensagem que passou. Quem é você para o mundo? Quem é você para o mundo? Para o mundo você é apenas mais um. E diz o texto, a mensagem seguinte: para o mundo inteiro, você é apenas mais um. Mas para uma pessoa, você é o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, você é apenas mais um. Mas para o seu filho, você é o mundo inteiro. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa dar força cada vez mais força à nossa família, a nós, para que nós possamos vencer os desafios, aplicar os princípios e superar as mudanças. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra lida, pela mensagem aos nossos corações essa noite. Obrigado, Senhor, por cada família que aqui está, completa ou representada, mas que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marido, amai vossas esposas. Esposas, sejam submissas
aos seus maridos. Filhos, obedecei aos pais. Pais, não irrites os vossos filhos. Amem sua família. Deus abençoe.